Boas práticas de redação técnica. Apresento 14 itens mínimos para serem seguidos, tal que orientador e orientando facilitem o trabalho de redação, evitando idas e vindas de texto. Número 1. Redija frases menores possíveis, pois facilitará a compreensão do leitor. 1,5 linhas de uma sentença, 1 ou 2 verbos, ajuda o leitor a compreender a ideia. Número 2. Elabore parágrafos com princípio, meio e fim. A ideia é que parágrafo tem que ter um assunto completo. Então, um parágrafo pode ter, por exemplo, até uma página. Entretanto, as frases dentro dele são curtas, 1,5 linhas. Devemos evitar quebra de parágrafo quando há continuidade do raciocínio. Então, é frequente vermos um parágrafo, aí depois percebemos a quebra do parágrafo e há frases do tipo, a figura a seguir. Provavelmente, a figura a seguir está relacionada ao parágrafo anterior, então deve pertencer a ele. Outra é muito comum, desta forma, virem em parágrafos seguintes, o que é uma inconformidade, porque é uma sequência de raciocínio. Então, não há problema do parágrafo ser longo. Ele precisa de ter uma ideia completa, princípio, meio e fim. Utilizar terceira pessoa do singular. Evitar primeira pessoa. Então, vemos nos textos a primeira pessoa do plural. Então, elaboramos a tabela a seguir, coletamos dados, etc. É cansativo ver a primeira pessoa do plural sendo a voz de fala. 4. Reduzir, eliminar advérbios, termos imprecisos, né? Muito, pouco, bastante, alto, pequeno, grande. A ideia é que temos um TCC técnico e nesse TCC técnico nós temos que ser precisos. Então, é melhor dizer que uma determinada grandeza ela é 2 vezes maior do que outra e não muito maior do que outra. A ideia de termo impreciso, por exemplo, uma grande empresa, ela difere de pessoa para pessoa. Então, temos que evitar. Evitar também sempre, nunca, todo, nada, a menos que você tenha certeza. Quando o texto não for seu, insira citação. Então, é comum vermos algo do tipo a energia fotovoltaica é a energia do futuro. Quem que disse isso? Então, se alguém disse, e esse alguém é um livro, é uma tese, uma dissertação, é um artigo, cite. Crie estilos de texto, se você usar no Word, né? Porque senão você vai ter problemas aí para ficar toda hora lembrando qual que é o tamanho da fonte da figura, qual é o do título da figura, qual é o tamanho, qual que é o tamanho da fonte de um texto recuado, etc. Então, criar estilos, se for Word. Se for LaTeX, não há necessidade, já está pronto. Faça referências cruzadas para citação de tabelas, figuras, correlações. Correlações são equações. A ideia simples é evitar que, uma vez que você acrescente uma nova tabela, o texto fica desatualizado. Então, referência cruzada é um recurso dos editores. Todas as figuras, tabelas, equações, né? Eu gosto de falar correlações, devem ser referenciadas no texto. Então, apenas apresentar uma figura não significa que o leitor vai entender
qual é o seu raciocínio para ela. Há necessidade de dizer, conforme apresentado na figura 3.1, onde figura é com F maiúsculo, tal coisa acontece. Observe também para TCCs. Agora, são questões mesmo de digitação. Remover espaços de sinais de pontuação e parênteses. Então, não podemos ter espaço, parênteses, espaço, ponto, espaço, vírgula. Utilize espaços após a vírgula e pontuação. Aqui tem um erro e depois de parênteses. Então, na verdade, o espaço é depois de vírgula, depois de pontuação e antes de parênteses. Capítulos tem que começar numa nova página. Isso está no padrão PUC Minas. Cuidado com o título da seção e subseção órfãos. Muitas vezes no texto final percebemos seção 2.4 e o texto vem na outra página, então fica órfão. Não separar tabelas e figuras de seus títulos. Então, é minimamente uma estética aceitável esses detalhes. São estéticas aceitáveis. Inaceitáveis esses detalhes.